E vamos para a leitura da palavra. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Filipe e André, vendo a proposta de Jesus, com certeza ficaram assustados, porque como que essa quantidade de alimento seria possível para alimentar tanta gente, como diz aqui na palavra? Disse Jesus: manda o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que ele mandou o pessoal sentar, a multidão sentar, todos comeram. Quando fala assim, tanto quanto queriam, eles comeram à vontade, comeram para se fartar, porque Jesus havia feito mais um milagre, porque ele realizou muitos milagres. E por que ele fez isso? Para mostrar que não era sobre aqueles pães de cevada, não era sobre aqueles 5 peixes, ou os 5 pães e 2 peixes, mas era sobre o pão da vida, que era o próprio Cristo. E quando ele abençoou e deu graças ao Pai por aquele alimento, e Deus multiplica, faz ali a multiplicação através de Jesus, todos ficaram, principalmente aqueles que tinham preparado os alimentos. Talvez a multidão nem soubesse que era apenas 5 pães e 2 peixes, mas Filipe e André sabia que era apenas aqueles 7 itens que Jesus tinha e multiplicou e alimentou toda aquela multidão fartamente. Em outras passagens vai dizer que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, era uma quantidade a mais do que 5.000. Assim diz a palavra. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Nada seja desperdiçado. E quantos de nós temos desperdiçado as graças que Deus tem nos dado? Quanto nós temos desperdiçado? Quanto? Porque Deus quer dispensar muitas graças sobre nós. Muitas graças de curas, de libertação, de restauração de vida, restauração de matrimônios. Quantos matrimônios estão, os casais ali separados, e Deus querendo restaurar, porque no vídeo anterior eu falei sobre disfuncionalidade na sociedade, e é a partir da família. O equilíbrio de uma sociedade vem da família. Se as famílias estão desestruturadas, nós teremos disfuncionalidade.
nós teremos muita violência, muito, tudo é um efeito dominó, é um desabar de tudo, porque a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Isso nós aprendemos na palavra de Deus. Porque na família se formam os filhos, na família os meninos aprendem a ser homens que respeitam as mulheres. As meninas aprendem que precisam respeitar seus maridos e vão formar novas famílias funcionais. E nós temos hoje um grande desequilíbrio. E daí entra a violência. E não é a justiça que vai consertar. Não é a justiça que vai diminuir a violência. Mas isso precisa partir das famílias. Das famílias. Nós precisamos ter famílias sólidas. E como que nós vamos conseguir essa solidez? Em Jesus, no próprio Deus. Aprendendo a nos amar, a nos perdoar. É em Deus que nós vamos aprender. Não adianta, não é no sistema, não é na mídia, não é nas redes sociais, é na palavra de Deus. É vivendo, é tendo comunhão com esse Deus que é amor, que me ensina a perdoar, que me ensina a compreender, que me ensina a amar, que nos ensina. Mas isso não é automático, eu preciso ir à fonte, eu preciso estar na fonte, eu preciso receber a seiva, eu sou o galho e eu tenho que estar fincado no caule, e o caule é Deus. Em João 15 vai explicar muito bem isso. Pega a sua Bíblia e vai em João 15, veja o que Deus nos fala em João 15. E fora disso, não há equilíbrio, não há solidez, não há funcionalidade, não há diminuição de violência, não há. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido, que eles comeram para se fartar. Literalmente, eles ficaram satisfeitos e ainda sobraram. Porque quando Deus faz, Ele não deixa pela metade. Deus não deixa uma obra inacabada. O que Ele começou a fazer na sua vida, Ele não vai desistir. Você pode até desistir de Deus, mas Ele não vai desistir de você, isso é fato. Ele vai finalizar o que Ele começou na sua vida. E você pode ir por vários atalhos, você não vai conseguir. Você não vai conseguir vencer os desafios, os obstáculos. Você vai ter que refazer o caminho e voltar para Deus. Refazer. Você vai precisar refazer o seu caminho e voltar para Deus. Como o filho pródigo. Vai voltar para os braços de Deus. E Ele vai te amar, Ele vai te restaurar, vai te restituir. E quanto mais você insistir em ir para o caminho errado, você vai sofrer. Você vai sofrer. E quando você não ouvir a voz de Deus e fazer um retrocesso, voltando para Deus, que é amor, que é a sua essência, você não vai conseguir ter sucesso na sua empreitada. Escute isso, você não vai ter um sucesso nessa sua empreitada sem Deus. E muitas vezes Deus fala, a gente até sabe que é a voz de Deus, mas como tem que quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a gente, depois eu mexo com isso, e desvia a rota, e aí se dá mal, quebra a cara. É literalmente isso que acontece. Depois que tinham comido, eles juntaram os pedaços depois que tinham comido. Depois de ver os sinais milagrosos, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força,
retirou-se novamente sozinho para o monte, porque o povo começou a perceber que Jesus poderia ser o Filho de Deus. E aí o povo já queria, né, escandalizar e proclamar. Mas como Jesus sabia que não havia chegado a hora, que quem proclamaria rei não era o povo, era Deus, Jesus se retirou. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, porque Jesus tinha saído para orar. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Quantas águas têm se agitado na sua vida? Quantas? E quando essas águas têm se levantado, você tem clamado por quem? Onde você tem buscado apoio? Onde você tem buscado socorro? Onde? Pois é, nós devemos buscar em Deus. Somente Deus vem em nosso socorro quando esse mar se agita, quando as ondas se levantam. Então, apresente as ondas, apresente o mar revolto da sua vida para Jesus. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Hoje, às vezes, nós não vemos Jesus andar, mas nós nos aterrorizamos com os problemas, com as mentiras de que tem na internet, com as fakes, e aí nós ficamos assustados. Vai fechar tal coisa, vai acabar o alimento, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Meu irmão, minha irmã, você acredita em Deus? Você acredita que existe um Deus todo-poderoso que está acima de tudo? Vocês acreditam? Esse Deus não vai permitir isso. Esse Deus não vai permitir isso. Vai chegar o fim? Vai, quando Jesus voltar. Mas só Deus sabe. Ninguém sabe, só Deus sabe. Então não fique aterrorizado. Não se aterrorize do nada com as mentiras. Busque estar em Deus. Tranquilize o seu coração em Deus. Que Ele vem e sopra. E o mar se acalma. E você vai ver que nada disso é verdade. Então, se algo tem te aterrorizado, coloque-se na presença de Deus, que Ele vai te mostrar o que você deve fazer, em quem você deve confiar. Mas Ele disse, quando eles ficaram aterrorizados, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas eles tinham partido sozinho. Então, ele já mais uma desconfiança que ele pudesse ser o Filho de Deus, porque ele sumiu sem barco. Só seus discípulos tomaram barco. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E nós temos buscado, quando esse mar se agita, as ondas levantam, nós temos buscado outras soluções. Não temos corrido atrás de quem pode resolver os nossos problemas. E lembrando que a gente não tem que buscar Jesus só para Ele resolver os nossos problemas. Nós temos que buscá-lo por quem Ele é. Por quem Ele é. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando porque não viram os sinais. Na verdade, vocês estão me procurando não porque
viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tá vendo? E aí a gente não deve buscar Jesus por conta do alimento que ele tem, que ele nos dá, que ele resolve os nossos problemas, traduzindo alimento em resolução dos nossos problemas, mas nós temos que buscá-lo por quem ele é, como eu disse antes, por quem ele é. Que é aquela multidão que correu atrás de Jesus, na direção de Tiberíades, o próprio Cristo disse: vocês me procuraram não porque, tipo, eu sou, mas porque eu dei alimento para vocês, vocês ficaram fartos. Eu curei, eu libertei, né? Que Jesus também fez isso, além de dar comida do corpo físico. E Jesus não queria isso. Jesus quer que a gente o aceite como Senhor da nossa vida, como Supremo, como em primeiro lugar. E aí, quando a gente buscá-lo em primeiro lugar, tudo será acrescentado, tudo. Não trabalhem pela comida, e ele continua. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Então, Jesus nos dará a vida eterna. Ele não vai só nos dar o que nós precisamos nesse mundo natural, mas principalmente a vida eterna. E nós temos que começar a trabalhar aqui nesse mundo natural para alcançarmos a vida eterna. E para a gente entender o que é trabalhar ainda nesse mundo natural, como ele nos orienta, nós precisamos estar em busca da palavra, né? Na palavra que nós vamos encontrar o caminho individualmente, encontrar o caminho. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: por que precisamos fazer? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? E aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E nós cremos em Jesus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus vivo, que ele é o Deus Filho, e que ele pode nos salvar, que ele pode nos curar, que ele pode nos livrar das mazelas. A partir da minha escolha, cremos ou não cremos? E aqui o povo perguntou: o que nós temos que fazer para fazer as obras que Deus quer? E ele respondeu o povo: creia naquele que ele enviou. O que sinal? E o povo continuou perguntando. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Então eram umas perguntas assim, sabe? Enfim. Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. E o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Jesus é o próprio pão.